Boa noite. Nós continuamos com as entrevistas especiais que estamos fazendo aqui em São Paulo, diretamente para a TV Record de Ribeirão Preto e para toda a nossa região, no Hotel Holiday Inn Jaraguá. Hoje nós vamos conversar com um dos grandes líderes políticos do PMDB do nosso país, ex-vice-governador de São Paulo e ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social do governo João Goulart. Dr. Almino Afonso, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela deferência do convite. Bom, o senhor já participou de vários governos, já trabalhou muito, tem uma bagagem extraordinária e hoje é inevitável falarmos da crise política que passa o país, o governo Lula, com escândalos de corrupção envolvendo o governo federal, envolvendo o Congresso Nacional. Como que o senhor avalia essa crise? Eu lhe digo o óbvio, com muita tristeza. Eu diria com uma profunda angústia, porque a corrupção não é um fato novo na história política brasileira, nem no mundo. Os grandes países aí, sem exceção, passam por momentos, agora e antes, que também são marcados pela corrupção. É um tema que merece uma análise mais cuidadosa do porquê desse tipo de causa e efeito. Mas entre nós também não se pode dizer que os governos passados foram marcados pela santidade. O drama hoje é que, pela extensão e pela natureza do procedimento, criou um clima de atordoamento nacional. Todo mundo se pergunta como foi possível que, no momento em que temos um governo comprometido com a causa popular, com a redemocratização do país, presidido por um homem que eu respeito, mais do que isso admiro, que é o presidente Lula, possa ter havido desvios que, no bojo do partido governista, tenham se criado condições para tudo isso que está ocorrendo. A minha grande esperança é de que, apesar dos pesares, isso termine criando condições de mudanças importantes no comportamento político e, eu diria, no comportamento da sociedade. Porque como nós não temos também uma tradição democrática tão sólida, com muita frequência, boa parte da cidadania se alheia do que está ocorrendo. E, portanto, não tendo um povo participante, crítico, capaz de observar, capaz de condenar as coisas que vão ocorrendo no meio do caminho, de repente elas crescem e dá no que dá. Isso passa por outro grande problema, que é a ausência dos partidos políticos cumprirem também um papel fiscalizador, não é? De encaminhar ao povo os grandes temas para debates, influir num papel articulador, que é um grande papel que os partidos políticos devem ter, além das eleições propriamente ditas. Então, eu acredito que isso tudo vai deixar amarguras, vai deixar sequelas, vai deixar muito chão chamuscado, mas talvez desperte na população, na cidadania, um momento novo. Eu não sei se vai ocorrer, mas é a minha esperança que ocorra. Bom, o senhor, acima de tudo, é um democrata, né? O senhor foi ministro do Trabalho e da Previdência Social do governo João Goulart, naquele momento em que o Brasil passou por um momento negro da sua história, com o golpe militar, Exato. Com o Estado autoritário, enfim. E naquele momento o país perdeu total liberdade, a imprensa, a própria população não podia reclamar, não podia fazer absolutamente nada. Quer dizer, algumas pessoas, até pela crise política, pela talvez a falta de confiança nas instituições, agora, graças a Deus, são poucas pessoas, mas dizem que o Brasil poderia ter um novo golpe, que poderia ter uma mudança drástica O senhor acredita que isso é possível? Quer dizer, existe algum clima para uma mudança
igual ao que aconteceu no passado? Não vejo. Não vejo porque, primeiro, as instituições estão funcionando normalmente. Não há como dizer-se que o Congresso Nacional deixou de existir. Atuando, um Congresso que tem simultaneamente 4 ou 5 CPIs funcionando, quando a tradição é que os presidentes, todos, lutem para impedir que as CPIs se constituam, o governo Fernando Henrique, o governo Sarney, etc. Isso para falar do imediato, mas para trás é igual. Hoje você tem o Congresso funcionando a todo vapor, debatendo, perguntando, vasculhando, com plena liberdade. A imprensa com acesso a todos os debates e permitindo que isso venha para a opinião pública de imediato. O país está parado vendo esse debate, sofrendo, mas participando, analisando, criticando, aprendendo. Eu acho que isso mostra um quadro bem diferente dos anos 60. Segundo, nos anos 60, na verdade, são muitas causas que se misturam e que, a meu modo de ver, tomaria um bom tempo aqui para eu me detalhar. Mas uma como síntese. João Goulart tinha contra ele também a tradição getulista, que deixara muitas marcas de inimigos ferozes no meio civil e no meio militar. Então, qualquer coisa que naquele instante ocorresse, já não era o Jango apenas a figura central do debate. Para trás, toda a história getulista vinha à tona. Não é? Os udenistas, o Estado de São Paulo, o Estado do Jornal. Enfim, tudo isso contribuía para dar ao quadro dos anos 60 características bem diferentes. Terceiro, nós estávamos numa crise econômica pesada também, pesada, produto de uma série de crises sucessivas, desde a renúncia de Jânio Quadros, não é verdade? A tentativa de golpe naquele momento, que foi a ação dos militares querendo impedir que João Goulart assumisse o poder, mas isso tudo se refletiu brutalmente na economia nacional, brutalmente, a inflação galopava. Ou seja, acho que são coisas bem diferentes, o quadro de 64 e o quadro de hoje. E eu tenho a impressão que também os 22 anos de regime autoritário, chefiado pelos militares, deixaram para os militares uma lição que eu espero que não seja esquecida. Não é bom que os militares saiam da caserna e pretendam assumir papéis civis. Fiquem na caserna e defendam a dignidade nacional, a grandeza nacional, a soberania nacional, que terá sempre o nosso respeito de maneira absoluta. Bom, o governo Lula, né, o próprio presidente, quando indagado sobre a questão da crise política, de todos esses escândalos, ele acaba sempre abordando a questão econômica, né? Falando que a economia vai bem, que o Brasil está crescendo, que as exportações são recordes, que o real está valorizado, que a inflação está contida. Agora, o Brasil cresce menos do que os países semelhantes, os países em desenvolvimento, mesmo está crescendo menos do que os países da América Latina mesmo. Quer dizer, nós vamos conseguir um desenvolvimento econômico, mas com igualdade social, com uma melhor distribuição de renda. É possível sonhar com isso? Eu não sou economista para lhe dar respostas de economista, não é? Apenas faço uma ponderação, sem querer ser advogado do governo Lula, de que ele herda também já um quadro terrível do governo Fernando Henrique. O que o governo Fernando Henrique nos deixou de dívida não tem graça, não é? Não tem graça. Apesar de toda a venda das empresas estatais, nós continuamos com buracos e buracos. Isso, um dos erros do governo Lula, isso não veio à tona como uma denúncia clara no início da administração do PT. Isso só para dizer que houve heranças pesadas. O mais é um tipo de política econômica que eu, não sendo economista, não tenho autoridade, mas sendo um homem público sensível à causa social,
sei que não vai bem. Eu tenho meu escritório de advocacia, com frequência os que me batem à porta é menos para tomar-me como advogado e mais para pedir-me emprego. Bom, eu vou pedir licença para chamarmos um breve intervalo comercial e nós voltaremos com esta entrevista especial com o ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social e ex-vice-governador do Estado de São Paulo, Dr. Almino Afonso. Daqui a pouquinho. Super Varejão Batatão, Super Varejão Batatão. Aqui o Disque Entrega é gratuito e você pode ligar. Tem promoções todos os dias pra você aproveitar. O cliente aqui é especial e a qualidade é fenomenal. 3610-1847, 3610-1847. Esse é o telefone pra você ligar e pedir. Avenida do Café 695, Vila Tibério. Super Varejão é Batatão. Materiais para construção? No Babá é fácil comprar. Veja estas ofertas. Tubo de PVC Rio, R$ 23,80. Conjunto de louça Celite modelo Saveiro, por R$ 79,00. Veneziana Gravia, por apenas R$ 247. Gabinete de aço Cosimax, só R$ 239. Consulte as nossas formas de financiamento. Babá Materiais para Construção. A mão forte para quem constrói. Rangel Pestana, 1290, 6370707. A Loja Maçônica Barão do Rio Branco realiza dia 7 de outubro a primeira noite italiana em prol da APAI de Ribeirão Preto. Participem! Primeira noite italiana, dia 7 de outubro no Coliseu Lona Branca. Domingo é dia de pescaria. Todos os domingos, às 11 da manhã, você não pode perder uma super pescaria no Pesca Ecologia do Programa do Baleia. Todos os domingos, às 11 da manhã, aqui na Record. Já estamos de volta com esta entrevista especial para a TV Record de Ribeirão Preto, aqui de São Paulo, com o ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social, ex-vice-governador do Estado de São Paulo, Dr. Almino Afonso. Bom, o senhor tem, aí nós já conversamos um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência em vários governos, sobre a sua experiência de vida. E o senhor, pelo menos há algum tempo, se afastou da disputa eleitoral, né? Não tem sido candidato. A população pode esperar do Almino Afonso, do grande político Almino Afonso, a volta à disputa pelo voto? Eu nunca deixei de ser homem público. Não obstante não ter disputado a última eleição, eu me considero no cerne um homem público desde a minha juventude. Me elegi a primeira vez deputado federal, tinha 28 anos de idade. E apesar dos intervalos, decorrentes inclusive de razões políticas, como por exemplo o período de exílio, que foi longo, eu sempre continuei sendo um homem público e não creio que eu enrole a bandeira enquanto a vida me sobrar. Não creio. Agora, ser ou não ser candidato varia um pouco de estado de ânimo, é claro, mas de contingências. O quadro atual não é fácil para a gente dizer sim ou não, mas se as circunstâncias me permitirem, eu não me recusaria a voltar a disputar. O que depende, mais uma vez, das contingências gerais e partidárias. É um problema para o amanhã. Bom, o senhor está no PMDB, o partido que o senhor teve aí ao longo da história, uma grande participação, uma participação ativa. O PMDB hoje continua sendo o maior partido do país, partido importante e, pelo que parece, deverá lançar candidatura própria à presidência da República, a governador de São Paulo, a governador dos demais estados do país. O momento é bom para o PMDB? Eu acho que é excepcional. Excepcional porque o PMDB cumpriu um papel, como todos sabemos, da maior relevância na restauração democrática, com uma grande frente popular e social, a maior que já tivemos na nossa história. Deve-se enormemente a essa frente que conjugava tendências as mais diferenciadas, a possibilidade de fazermos uma transição penosa pelo tempo, mas pacífica ao fim e ao cabo. Mas este papel que o PMDB cumpriu na reorganização democrática está incompleto.
As suas perguntas, mesmo aqui, insistindo na questão social, revelam isto. Apesar de tudo quanto se vem reivindicando, em termos populares, as demandas estão aí, à margem. Logo, isso é uma tarefa que o PMDB não pode deixar de enfrentar se quiser ser digno da tarefa política, institucional que ele cumpriu. Eu sinto, portanto, que é uma tarefa que está à mão para ser cumprido. E mais no quadro de uma crise como a que está, o partido tem autoridade para vir à tona e levantar sua bandeira. Até porque tem atravessado este temporal incólume, praticamente incólume, não é verdade? O que é um merecimento grande para ele. Além do mais, temos no plano nacional figuras notáveis, não é? Lideranças de governadores, como o Rigoletto no Rio Grande do Sul, o Requião no Paraná, o Jarbas Vasconcelos em Pernambuco, o Quércia em São Paulo, não é? E mais agora o próprio Garotinho, que recém chegou às nossas fileiras. Ou seja, nós temos lideranças de expressão para poder enfrentar uma batalha nacional. E acho que devemos fazê-lo. Não é? Eu vejo com a maior simpatia a hipótese do Jarbas Vasconcelos como sendo um homem do Nordeste que traria uma mensagem diferenciada, não é? Que podia realmente ser enriquecedor para o partido e para o país. E aqui em São Paulo, se você me permite, eu acho inevitável que o PMDB lance um candidato a governador. Inevitável. É dever do PMDB fazê-lo. E se vier a fazê-lo como eu espero, temos vários nomes de significação, como o deputado Michel Temer, que é presidente nacional do partido, um jurista, um parlamentar capaz, hábil, todas as condições para ser um excelente candidato a governador. E temos o governador Quércia, chamemos-lo assim ainda, que fez um governo, sem nenhuma dúvida, marcante. E continua tendo, pelo interior de São Paulo, um nome que é reconhecido e aplaudido. É um candidato natural. Eu diria que hoje, até onde eu posso perceber, são ponderáveis os setores do partido que o convocam para que ele seja candidato. Eu espero que ele aceite e levante a bandeira. Muito bem. Infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas eu gostaria de agradecer muito pelas informações, por esse gostoso bate-papo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar a Ribeirão Preto, não é? Onde tantas vezes fui pela mão de tantos amigos, dentre eles o seu pai, o deputado Wagner Rossi, uma das mais brilhantes figuras que este partido teve e tem, um orador notável, de quem eu guardo a melhor lembrança na convivência e no quanto aprendi de companheirismo partidário. Muito obrigado. E fica o convite para estarmos juntos amanhã, às 6:45 da noite, aqui na TV Record, para mais um programa do Baleia. Uma boa noite, até amanhã.